Boa noite, gente! A Evelise, a Violeta, a Vanessa, a Luciana, boa noite! Boa noite, Vani! Boa noite, Flávia! Boa noite, Giza! Julinha! Boa noite, Luciana! Boa noite, Kátia! Luciene! Que maravilha! Sextou com histórias hoje! E o meu amigo Beleléu aqui, ó, tá só de olho, ó, só esperando. Porque ele adora ficar espiando. Bom, gente, hoje eu vou contar a história para vocês, então, do meu amigo Beleléu, tá? Para quem não conhece, o Beleléu tem aí uma lenda, né? De que o Beleléu, ele não gosta de bagunça, ele não gosta de nada de brinquedo bagunçado. E quando ele vê algum brinquedo, algum quarto bagunçado, ele vai lá e pega tudo para ele. Então, é uma maneira aí também de brincar com as crianças na hora de deixar o seu quarto aí, os seus brinquedos, os seus materiais todos organizadinhos, certo? E hoje eu vou contar para vocês a história do Beleléu e as Formas, de Patrício, do autor Patrício. Vamos ouvir essa história? Isso, vamos compartilhar. Isso aí, Kátia. Convida mais pessoas para entrar. Vamos compartilhar. E não se preocupem, gente. Quem não puder assistir agora, tá? Eu vou deixar aí, vou gravar, tá? A live. E depois vai poder assistir. Vai poder compartilhar, comentar. Boa noite, Aline. Boa noite, Karen. Para quem não conhece ainda meu trabalho, eu sou a Prof. Feconta, eu sou a professora Fernanda, sou pedagoga, sou graduanda em pós-graduação em psicopedagogia clínica institucional pelo CBA of Miami. Eu tenho um canal de histórias, de contação de histórias no YouTube, o canal Prof. Feconta, onde aí eu conto diversas histórias. A Kátia quer a musiquinha. Vamos fazer a musiquinha da maleta. Vamos fazer a entrada da maleta. Muito bom. Gente, então assim, quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, se inscreva lá no meu canal no YouTube. Tem diversas histórias lá. Agora eu tenho um tempinho que eu não gravei ainda histórias novas, né? A do Beleléu é uma que eu quero gravar para deixar lá no canal. Mas enfim, né, com tudo isso, né, iniciando as aulas remotas, iniciando aí muitas oficinas, eu estou aí muito envolvida, focada aí nos cursos da Maratona Prof. Feconta. Tem muita gente aí que está participando, que já aconteceram aí 2 módulos da maratona, né? Segunda-feira vai acontecer o 3º módulo e depois eu vou falar um pouquinho mais aí dos cursos para vocês, certo? Boa noite, Marina.
Maravilhosa é tu, Giza. Muito bem. Então eu vou começar então a história para vocês, porque depois tem muitas ideias aí que eu quero trazer a partir dessa história. Essa história eu contei essa semana para minha turma. Eu tenho uma turma de pré-2A, da educação infantil, tá? Trabalho numa rede privada. Então, essa semana eu estou dando aula remota, né? Estamos aí, eu tô tendo todos os dias 1 hora de aula por dia, por tarde aí com os meus alunos. E estou aí trazendo histórias, brincadeiras, dinâmicas, bastante atividades aí. Claro que nesse período de sondagem a gente precisa conhecer as nossas crianças, a gente precisa criar o vínculo que é tão importante. Então, nesse período, primeiro mês de aula, a gente precisa trazer atividades onde as crianças vão se encantar, né? Vão querer aprender, vão aí trabalhar com a sua rotina, né? Que é tão importante. Como vocês podem ver, ó, esse aqui é o meu cantinho de aula, onde eu dou aula para os meus alunos, tá? E aqui, ó, tem o calendário atrás de mim. Esse calendário a gente fez juntos na aula online, cada um fez o seu lá na sua casa, né? Fiz a proposta para eles fazerem o seu cantinho de aula, para também criar essa rotina com eles em casa e eles se sentirem pertencente àquele espaço, né? É a identidade deles. Aquele é o meu cantinho de aula, agora é minha aula com a prof. E assim eles ficam mais... Isso alivia a ansiedade, né? Alivia aí aquela tensão que a criança fica. O que que vai acontecer agora? O que que eu vou fazer? A criança já tá sabendo o que vai acontecer, já tá sabendo que vai ter a sua aula lá no seu cantinho, com o seu material, que eu sempre envio com antecedência para as famílias poderem se organizar, né? Então, isso tudo ajuda a criança a se acalmar, né? A se acalmar, a ficar mais tranquila, a se concentrar mais nas aulas, certo? Mas depois eu vou falar um pouquinho mais aí pra vocês, certo? Vamos pra história? Chega de falatório. Bom, gente bonita, esse aqui é o Beleléu. Mas, um certo dia, o João, ele é amigo do Beleléu, tá? O João aprendeu a lição. Os seus brinquedos, o seu quarto, não tem mais bagunça, não. E o Beleléu, agora que estava tudo arrumadinho e sem nada para bagunçar, o Beleléu e o João resolveram brincar. O João pegou uma folha, cortou-a ao meio, com 2 lados curtos, 2 lados compridos. Que forma ele encontrou? O retângulo ele achou. Com isso, ele cortou o retângulo no meio. 4 lados iguais. Que figura será que é essa que vai surgir? O quadrado apareceu. Mas o João continuou. E o Beleléu ali, ó, espiando tudo. Ele cortou de uma ponta a outra os 2 quadrados. 3 lados. Que forma nova é essa que ele encontrou? O triângulo apareceu. E com os 4 pedaços de papéis na mão, o João montou e o Beleléu estava ali vendo tudo. A pipa se formar. Uma pipa ele criou e não deu outra. O monstrengo estava doido para ir brincar e empinar a pipa. E lá se foram eles, lá para o pátio brincar. A pipa voou lá para o céu, voou, voou, e na sua rabiola um círculo se formou. E o Beleléu, todo empolgado que estava, pegou a pipa e com ela saiu voando. E agora?
Vamos fazer a nossa pipa também? Vamos fazer as nossas formas também? Foi esse convite que eu fiz para os meus alunos. E a partir disso, entramos aí em muitas descobertas com as formas geométricas. Quem é que gostou da história? Comenta aí, gente. Tudo bem, Giza? Tudo bem? Oi, boa noite, Ana. Boa noite, Miriane. Gente, a partir dessa história, o que eu fiz com os meus alunos? A gente repetiu passo a passo, tá? A gente pegou a folha e eu disse para eles, vamos usar a tesoura. E claro, explicando como que a gente vai usar a tesoura. Aqui, como é que a gente segura a tesoura? Como é que a gente coloca ali os dedinhos na tesoura? Com 2 dedinhos a gente segura a tesoura. Como é que a gente faz o movimento da tesoura? Vamos fazer o movimento da tesoura junto com a prof? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oi, Vivi! O Vivi tá assistindo a prof! Gostou da história, Vivi? Olha aqui o Beleléu! O Beleléu! E ele fica assim, ó, de olho em vocês, de olho, porque ele não quer ver nada bagunçado. O Beleléu, ele gosta de brincar, ele é amigo. Ele não gosta de ver nada bagunçado fora do lugar. E ele fica só de olho em vocês. Então, a partir disso, ó, isso mesmo, Kátia, ó, na sala tem os cabeleireiros, né, que adoram cortar os cabelos dos colegas, é verdade. E isso a gente conversou bastante, né? Como é que a gente usa tesoura? E aí teve alguns que falaram, mas prof, tesoura é perigosa, é perigoso a gente usar tesoura. Não, aí eu expliquei para eles. A tesoura, ela se torna perigosa se a gente for brincar com ela, né? Se a gente ficar brincando com ela, encostando nos olhos, no nariz, no cabelo, na boca, aí sim, aí ela vai ficar bem perigosa, né? Porque daí vocês vão se machucar. Agora, se a gente vai usar a tesoura somente para fazer esse movimento para cortar o papel, a gente não vai se machucar. Certo? E isso eu expliquei para eles. A gente fez um treino, tic-tac, tic-tac, como é que a gente faz o movimento da tesoura, né? Às vezes isso pode parecer óbvio para a criança, mas muitas vezes não é. Às vezes a criança não consegue segurar a tesoura. Às vezes a criança não sabe que tem que usar esses 2 dedinhos aqui para segurar a tesoura e fazer esse movimento, né? Às vezes o que a criança faz? Ela segura a tesoura, né? Às vezes ela bota aqui, ó, segura e ela aperta, em vez de ela cortar, ela vai apertando a tesoura, ela acha que a tesoura vai cortar sozinha, né? E aí vai mastigando o papel. Então é importante a gente ver esse movimento com as crianças. Deixa eu ver aqui que eu me perdi nos comentários. Fê, o Beleléu é um menino. Sim, ele é um monstrinho, né? Ele é um monstrinho. Mas aí o legal disso... O legal, ou pode ser imaginário, isso mesmo, Kátia. O legal disso é que nem os meus alunos, eu fiz a proposta para eles criarem o beleléu deles. A gente fez de rolinho, ó. Depois da história, eles puderam criar o seu beleléu. E aí teve as meninas que disseram, prof, mas eu quero que a minha seja uma menina, então vai ser a Beleleia. Muito bom! Você criou um personagem, você criou a Beleleia. Então, pode ser a Beleleia também, por que não, né? É a imaginação deles. E aí, cada um criou lá o seu beleléu, a sua Beleleia, e usou muitos materiais lá, o barbante, os botões, o palitinho, né? Todos os materiais aí bem simples, né? De sucata, para fazer o seu beleléu aí para brincar. A Giz, muito importante lembrar que o lógico nem sempre é lógico. Muito bom explicar sobre a tesoura. É isso mesmo. Às vezes não é tão óbvio assim, né? Evelise, minha filha amou a história. Ai, que legal! Muito bom! Fico feliz. Como é que é o nome da tua filha?
Deixa eu ver aqui que eu me perdi nos comentários. Deixa eu voltar. Tá, acho que é isso. Então, como eu estava falando para vocês, né? A folha, e aí depois disso que a gente fez esse treinamento aí com a tesoura, né? Mostrei para eles, expliquei como é que a gente usava a tesoura, né? Expliquei para eles também que existem outras tesouras grandes, como essa aqui, que são as tesouras dos adultos, né? E que essa tesoura dos adultos, ela tem ponta, né? E aí por isso a gente não pode utilizar ela. A gente precisa usar a tesoura para criança, que é sem ponta, e aí evita de se machucar, né? Isabela, beijos, Isabela. Beijos pra você, minha fofa. Depois, se quiser assistir a história de novo, vou deixar gravado aqui, tá bom? E, então, depois disso, o que eu fiz? Peguei aqui a folha, ó. Eu disse pra eles pegarem uma folha A4, né? Deixa eu ver que as minhas folhas sumiram daqui. Tá, mas eu disse pra eles pegarem uma folha 4 e eles fazerem esse processo do recorte comigo. E aí, com isso, eu fui também instigando eles a memória, né? O que eles... quais os passo a passo ali que o João foi fazendo na história, né? O que ele fez primeiro? Qual a forma que apareceu primeiro? E aí, com isso, a gente tá aí trabalhando, né? A memória, a concentração, a coordenação motora com a tesoura... Tá trabalhando aí também as formas geométricas, muitas habilidades aí em apenas uma atividade, certo? E aí eles recortaram. Vamos recortar agora bem no meio da folha. Quero ver todo mundo recortando. Eles recortaram a folha deles. E agora, qual é a forma essa aqui que formou? Que forma é essa? Ah, é um retângulo, prof. É um retângulo. Retângulo que tem 2 lados curtos e 2 compridos, né? É importante fazer essas marcações também para a criança, né? Saber diferenciar uma forma da outra. Por que esse aqui é o retângulo, né? Por que o quadrado é quadrado? Por causa dessa dimensão dos lados, né? E aí, depois disso, a gente foi recortando. Agora, vamos recortar no meio do retângulo. E eles recortaram. Ah, e agora qual é a forma que formou? Que forma apareceu? Ah, apareceu o quadrado, prof. E aí depois eu fui perguntando para eles. Oi, boa noite, Michele. Depois eu fui perguntando para eles assim, que forma é essa? O que o João fez agora? Né? O que o João fez de forma agora? O que ele fez a partir do quadrado? Ah, prof, ele cortou de ponta a ponta. Muito bem, teve uma aluna que lembrou e disse, prof, ele cortou da ponta a ponta. Muito bem, então vamos cortar. Que forma é essa que vai formar? Ai, o triângulo. Certo? Então, assim, ó, essa história é possível trabalhar em muitas formas geométricas, né? Trabalhar essa questão das formas geométricas e por que é importante trabalhar com as formas geométricas. A partir delas, que a criança vai também ter base para os seus desenhos, né? Porque as formas geométricas estão em todos os objetos, estão aí em todos os lugares. E aí questionar a criança também, onde é que está o quadrado lá na tua casa? Onde é que está o triângulo? Onde é que está o retângulo? Aonde que estão essas formas no lugar onde você vive? Enxergar as formas geométricas no contexto social, né? E aí, a partir disso, a criança também vai ter a facilidade para fazer um desenho, né? Porque se ela sabe fazer as formas geométricas, ela consegue fazer os desenhos também. E aí é só acrescentar detalhes. E isso a gente vai trabalhando com as crianças passo a passo, certo? Gente, comentem mais aí o que vocês querem saber. Tem alguma dúvida, pergunta? Como é que eu fiz o beleléu? Não perguntaram, mas eu vou responder. O beleléu, ó, eu fiz ele de tecido, tá? Eu peguei um feltro. E só amassei ele aqui, só enrolei ele, ó, bem simples, né? Um recurso muito simples. E amarrei aqui com uma linha de nylon, tá?
para separar as pernas, para que o braço eu peguei um pedaço de feltro separado para poder enrolei e botei aqui para fazer o braço, né? E na história do Beleléu, se vocês forem ver o livro, ele não aparece direito o rosto dele, né? Ele aparece mais de costas, ele aparece mais a cabeça, porque ele é um monstrengo, ele é um imaginário, né? E aí aqui eu não fiz o rosto, eu fiz só os olhos mesmo e a cabeça dele, os cabelos, porque é o que aparece na história. E aí fica o monstrengo também para a criança imaginar, né? Como que é esse monstrengo, como que é esse monstro. No seu calendário tem forma geométrica? Não, esse aqui não tem forma geométrica. Esse calendário eu fiz com eles, na verdade tem a tabela, né? Os quadradinhos aqui. E aí eu disse para as crianças o que eu fiz a proposta. Eu disse para as famílias deixarem separado, pegar a folha A3, essa maior, e já deixar aquela tabela ali pronta, né? E aí, a partir disso, a gente na aula, na nossa aula virtual aqui, a gente fez o calendário, colocou os números nele. E aí eu fui mostrando para as crianças como é que a gente faz o número 1, como é que a gente faz o número 2. E é claro que agora, nessa idade, eles estão ainda aprendendo a fazer a escrita do número, né? Eles não têm que saber essa escrita agora, né? Eles estão aprendendo ainda, eles têm que saber mais trabalhar o oral, a oralidade com eles, dos números, contar, reconhecer que aquele número 5 é o 5, né? Mas lá na BNCC já diz que a gente precisa trabalhar com a escrita espontânea das crianças, né? Estimular isso neles. E tanto a escrita de palavras, de nomes, como também de números, né? Então, o que eu disse para eles? Vocês vão fazer da forma como vocês acham que é o número, né? E aí, claro, eu fui mostrando ali para eles que cada número tem uma forma diferente. Uns é mais retinho, outros fazem voltinhas. E cada um tem um jeito diferente, mas cada um ia fazer do seu jeito, como achava que era, né? Sem se preocupar com um errado. Ah, está errado isso. Não precisa se preocupar com isso nesse momento, né? Eu sei que muitas vezes as famílias ficam receosas, né? Que ficam ali ajudando. Ah, mas tá fazendo errado, tá torto, tá isso. E isso eu sei que é complicado, né? Pra mãe, pro pai que tá ali, eles acham que a criança não tá fazendo certinho, igual da prof, é porque tá errado. E na verdade não, é o tempo da criança, tem que deixar ele se desenvolver, né? Ele fazer a ideia dele, e aí esses ajustes, se o 3 ficou mais tortinho, não ficou parecendo muito um 3, o 4 não ficou legal, aos pouquinhos a criança vai percebendo esses ajustes também. Mas o importante é ela ter a vontade de fazer, ter a vontade de escrever, e essa vontade que a gente não pode deixar a criança se perder nela, né? E aí com isso eles foram fazendo. E eles se empolgaram tanto fazendo o calendário que eu disse para eles, vocês podem fazer até o 15, né? Porque eu vi que alguns estavam cansando, né, de fazer. Eu disse, hoje a meta é até o 15, não precisa fazer até o 30. Depois um adulto pode completar para vocês o calendário de vocês. Porque a proposta é eles fazerem um calendário, né, por mês. Todo mês a gente vai fazer um calendário mensal para deixar no nosso cantinho de aula, né? E aí, claro, se a gente voltar presencialmente, né, que a gente não sabe, aí sim eu vou fazer um calendário grande, né, um calendário para o grupo todo, para a turma toda, né, para eles irem marcando na sala de aula. Mas essa história do calendário tem muito conteúdo, tem muita coisa aí que a gente pode trabalhar em cima do calendário, que isso é assunto para outro dia, tá? Voltando pro Beleléu. Deixa eu tomar uma água aqui. Perguntem, gente, falem, comentem. Então, assim, depois disso, então, eu trabalhei com eles as formas, né? E aí eles fizeram, né? Fizeram, então, o beleléu deles. Fizeram a pipa, né? Cada um fez lá, montou a sua pipa. E aí eu deixei eles montar assim, né? Somente com 2 triângulos, não usando os 4 da história, pra ficar um pouco mais
mais fácil ali para eles, né? Porque eles estão ainda aprendendo a manusear, enfim. E aí eles fizeram assim com 2 triângulos. E depois eu fiz o convite para eles brincarem aí com o beleléu, brincar com o beleléu na sua casa, brincar com a pipa do beleléu, né? Dá para deixar a cordinha mais comprida aqui para tentar fazer voar a pipa e segurar aqui no beleléu. E aí disse para eles, vocês agora deixam... Oi, Loi! Boa noite, Prof. Loi, tudo bem? E aí eu disse para eles deixarem também lá no cantinho deles de aula, né? Porque tudo que a gente vai construindo, eles vão agregando lá nesse cantinho de aula deles, tá? Então, assim, depois disso, né? Tem a história também do beleléu, a do beleléu e os números, que é uma história também muito bacana, tá? Para trabalhar aí com a questão da quantidade, do reconhecimento do número, né? Essa história também eu vou contar para os meus alunos agora na próxima semana. E o que eu vou fazer, assim, com eles de propostas, né? Eu já vou adiantar para vocês o meu planejamento. Oi, Loi! O que eu vou fazer para eles, tá? Eu vou contar a história do beleléu para eles, dos números, porque nessa história do beleléu e os números, eu tenho elas, tá? Se alguém tiver interesse, eu posso deixar depois lá na bio, lá no link. Posso deixar, eu tenho elas em PDF, tá? Quem tá no meu grupo aí, no grupão da Prof. Feconta, já deve ter recebido essa história. Então, assim, nessa história, ele vai ali, o beleléu, como ele é um monstrengo que ele faz bagunça, se ele não gosta de ver bagunça nos brinquedos, e se ele vê tudo bagunçado, ele esconde tudo, né? Ele esconde todos os brinquedos. E o personagem lá da história, que dessa vez não é o João, ele deixou tudo bagunçado, os brinquedos dele tudo para um lado, para o outro, e depois ele não achava nada. Por quê? Porque o beleléu foi escondendo tudo, porque se o beleléu vê bagunça, ele esconde. E depois ele saiu procurando. E aí o legal da história é que ele vai... Isso, tem essas histórias, Simone, eu posso enviar. Eu vou deixar o link lá na bio para vocês, tá? E aí, assim, ele vai procurando, daí ele vai contando ali durante a história. Ele deixou dois lápis em tal lugar, 3 carrinho em outro, e assim ele vai aumentando as quantidades e vai falando dos brinquedos. Então, o que é legal isso trabalhar com as crianças? Trazer para eles essa questão, dá para fazer uma proposta para eles separarem os brinquedos deles, né? Eles trazerem quantidade, separar por cores, né? Traz aí 3 brinquedos amarelos, 4 verdes, 5 azuis, 4... Enfim, né? Conforme as cores de brinquedo que a criança também tenha na sua casa. Mas geralmente as crianças têm aí brinquedos de várias cores, né? Então, dá para fazer uma proposta bem legal para eles separarem também por conjunto, né? Para eles separarem por conjunto. Isso mesmo, Simone, tá lá no grupo. Separarem por conjuntos. Faça um conjunto de brinquedo amarelo, faça um conjunto de brinquedo vermelho, outro de verde, né? E aí, assim, dá para trabalhar ali com a criança qual que é o maior, qual que é o menor, né? Qual brinquedo que tem mais? E aí dá para fazer uma sacada muito legal aí para as crianças pensarem. Olha o pensamento lógico, né? Eles separaram lá, por exemplo, 4 brinquedos verde e 3 amarelo, né? E aí vocês vão perguntar, qual brinquedo que tem mais, o verde ou o amarelo? Daí a criança vai ver lá, vai responder, é o verde, prof. Tá, mas e tem mais brinquedos ou tem mais brinquedos verdes? Entenderam? O todo, né? Tem mais brinquedos ou tem mais brinquedos verdes? E aí, para a criança se dar conta disso, de que o todo, esses brinquedos, todos que eu tô falando, é os 2 conjuntos, é o verde e o amarelo, né? Tem mais brinquedos na totalidade ou tem mais verdes? Isso é um trabalho bem legal para a criança pensar, né? A lógica, o grupo, né? O maior, o menor. E isso dá para fazer aí com as aulas remotas, gente. Muito simples,
né? Pedir para as crianças separarem, mostrarem ali na tela, fotografarem, separarem os conjuntos a partir de uma história do beleléu dos números. E aí, outra proposta que eu vou fazer para eles, nós vamos fazer o jogo do bingo das quantidades, né? Como que a gente vai fazer esse jogo? Eu já pedi para as famílias deixarem preparado uma cartela, né? Com 6 quadradinhos, né? Deixar preparado já uma cartelinha na folha de ofício, né? Boa noite, Bárbara, tudo bem? E aí, nessa cartela, eu vou mostrar, eles vão ter que fazer, em vez deles simplesmente fazerem o número, eles vão fazer o conjunto, né? A ideia de conjunto para as crianças. Porque o número, a construção do número é o quê? O número 1 é o sozinho, né? 1 é sozinho. O 2 é um conjunto de 2 elementos. O 3 é um conjunto de 3 elementos, né? E aí a criança vai fazer os conjuntos ali naquela cartela. Vai fazer um círculo e vai fazer lá, dá para fazer com as formas geométricas. Faça aí 3 quadradinhos, 4 bolinhas. E assim, a criança vai preencher a cartela dela ali com os conjuntos, tá? E assim, eu vou sortear o quê? Os números. E a criança vai perceber ali, vai comparar, né? Associar o número à quantidade. Eu vou sortear o número e eles vão procurar a quantidade lá na cartela deles de bingo. E isso tudo eles construindo, eles fazendo com as mãozinhas deles. Né? Não é preciso ir lá fazer uma cartela linda, maravilhosa, bonita, né? Cheia de purpurina e dar para as crianças pronto imprimir. Que sentido tem isso? É muito mais significativo a criança construir a sua cartela, construir o seu jogo e depois ela jogar o seu jogo, né? Igualmente o calendário. Né? É muito bonito aqueles calendários lindos, modelos lindos, maravilhosos que a gente vê aí na internet. Tem muito modelo bonito, né? Mas e que significado que tem para a criança simplesmente ver aquele calendário pronto lá na parede? Já tá pronto, né? Tá lá, tá lindo, maravilhoso. Eu não posso nem riscar nele, né? Porque tá tão bonito, eu não posso riscar nele. Como é que eu vou riscar nesse calendário? Como é que eu vou marcar? Não, construção da criança, gente. O protagonismo da criança. Ela precisa fazer, ela precisa criar, né? E eu, nas minhas atividades, nas minhas aulas, eu sempre proponho essas possibilidades. A criança vai criar a partir daquilo ali, né? E aí, claro, tem materiais, às vezes, que eu uso muito, eu sou a Maria da sucata, né? Eu adoro usar papelão, rolinho, caixa, potinho, garrafa PET, né? Eu uso muito esses materiais. E aí, assim, esses materiais, eles vão auxiliar muito nessa construção da criança, porque é a criação deles. Claro que às vezes a criança não vai conseguir recortar um papelão que é mais durinho, de repente. Mas aí, para isso, a família dá um auxílio ali, né? Ou na sala de aula a gente dá um auxílio também. Mas é o importante a criança fazer parte dessa construção, né? Fazer, e tem crianças que, gente, às vezes a gente subestima, né? Às vezes a gente acha que a criança não vai conseguir recortar um papelão porque é mais durinho e a criança vai lá e recorta, né? Então, assim, tem que ver também o limite, o que cada um consegue fazer. Dá o tempo para eles tentarem fazer, pelo menos, né? Aí, claro, se tu tá vendo que a criança tá com muita dificuldade, aí você vai lá e ajuda, né? Isso mesmo, ó, sou do mesmo grupo da sucata. É isso aí, Giza, é tudo sucata, é tudo muito simples. Tanto que os meus recursos de histórias, quem já participou dos meus cursos, quem já viu lá as histórias no meu canal, já deve ter percebido que os meus recursos são tudo recurso, assim, muito simples, gente, muito simples. Porque, assim, eu não tenho tempo de ficar lá 300 horas recortando EVA, fazendo frufru, fazendo isso, fazendo aquilo. É lindo, é maravilhoso. Eu acho, assim, ó, a pessoa que faz isso tem um dom, né? Eu acho lindo, maravilhoso, mas eu não tenho tempo e não tenho dom para isso. E eu gosto de coisas mais práticas, né? Eu gosto que a criança construa também. O EVA não traz essa possibilidade para eles, né? Então, contar uma história, qual é o teu objetivo contando essa história? Né? O meu objetivo aqui com a história do beleléu era trabalhar aí, né,
a tesoura, trabalhar as formas geométricas, né? Retomar isso com eles, porque agora a gente está no período de sondagem e é necessário consolidar, a gente tem que consolidar essas aprendizagens nas crianças, né? Porque eles já estão aí no último ano da educação infantil. Então, as formas geométricas para eles, muitos ali já sabem, né? De cor e salteado. É só uma retomada, né? E aí, a partir disso, a gente vai seguir o barco aí, vai entrar aí no letramento, né? Na consciência fonológica, vai aí trabalhar aí essas práticas aí que são tão importantes aí para a criança desenvolver antes de ir para a alfabetização propriamente dita, né? Antes de ir lá para o primeiro ano, que é muito importante. Simples, mas super potente, isso mesmo, Kátia. Muito potente, muito potente. Vai ficar gravada, tá? Quem perdeu a história no início vai poder assistir depois, tá? Vai ficar gravada sim, tá? E eu quero eu quero gravar essa história e colocar lá no meu canal. Na verdade, tem muitas histórias que eu já estou com os recursos prontos, mas ainda eu não consegui parar para contar elas e colocar elas lá no meu canal, né? Porque eu tô aí dando todo o meu foco agora também para os cursos aí da maratona. Boa noite! Quem tá entrando agora? A Natália. A Nascimento. Muito bem. Gente, assim... E aí, falando também um pouquinho mais para vocês, olha aí, quantas dicas já dei para vocês, né? A história do Beleléu, muitas dicas aí para trabalhar aí com as formas geométricas, o uso da tesoura, os números, né? Muitas dicas aí já foi consegui aí trazer para vocês. Quero trazer um pouquinho para vocês também, falando um pouquinho aí dos meus cursos, da maratona, do curso Maratona Prof. Fê Conta. Já se passou aí 2 módulos, né? A gente teve o primeiro módulo com recursos práticos e kits brincantes. Minhas alunas estão aí, quem participou da maratona, né? Podem dizer aí o que acharam do curso, né? Se aproveitaram ou não, né? Como participar do meu grupo, eu vou deixar o link, me chama no direct depois, tá? Que a gente pode adicionar, tá bom? E aí, assim, primeiro módulo, né? Teve aí muitos recursos, dicas de recursos e kits brincantes, né? Muitos kits, muitas ideias de jogos aí, com materiais assim, muito simples, para trabalhar tanto na educação infantil como nos anos iniciais, né? Aulas remotas e presencial. Isso aí, a Kátia é aluna da Prof. Fê. E o segundo módulo é o de edição de vídeo, né? Que a gente também já aconteceu já na segunda-feira, né? E foi um curso, assim, muito bom também, que teve muita gente que tirou muitas dúvidas, né? Usou aí um aplicativo super fácil, né? Pra fazer aí... Eu tô lendo os comentários e tô perdendo meu raciocínio aqui, tá? Deixa eu ler primeiro. Isso, ó, segunda tem curso. Já vou falar sobre o curso de segunda. Ivani, maratona está sendo maravilhosa. Coisa boa, querida. Aloy, amei a dica dos conjuntos. Não tinha pensado nisso em relação ao livro do Beleléu. Ideias aí para se pensar, né? A imaginação flui. E aí, assim... Fefezete é bom. Vamos botar aí depois aí, hashtag Fefezete. Então, assim, gente, depois... então, segunda a gente teve aí o curso de edição de vídeo. Ansiosa pelo Rapeb, outro curso aí que eu vou falar pra vocês. E segunda-feira agora nós temos o terceiro módulo, então, da maratona, tá? Competências socioemocionais, tá? Um conteúdo aí extremamente importante, né? Que pra gente aqui no Brasil pode ser atual, mas não é nada atual, né? Isso vem de muitos anos, estudado aí por muitos aí autores aí
pensadores, estudiosos aí consagrados que falam sobre esse assunto das competências socioemocionais. E aí veio à tona, essas competências veio a partir da BNCC, né? A BNCC que trouxe essas competências socioemocionais para a gente trabalhar aqui no Brasil. E vocês sabiam que até 2020 as escolas tinham que trabalhar estar trabalhando já com essas competências em sala de aula. E eu vejo que isso não está acontecendo de fato, né? Muitas escolas não estão trazendo aí esse conteúdo tão rico, tão importante aí para a sala de aula. E como trabalhar? Tem muitas dúvidas, né, sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que as competências socioemocionais se resumem em as emoções, se resumem aos sentimentos. E, na verdade, é muito mais do que isso, gente. É um conteúdo muito amplo que a gente precisa trabalhar aí, e isso também mostra muito, tem muitos estudos aí que mostram que o rendimento escolar dos alunos, desde lá da educação infantil até o ensino médio, melhora muito a partir do trabalho das competências socioemocionais. E aí eu vou trazer aí muitas estratégias, esses autores que falam o conceito de competência socioemocional, né? Quais são as habilidades que a gente tem que trabalhar, quais são as estratégias, né? E histórias, recursos, muitos, né? Vou trazer esse curso aí de segunda-feira, tá? Depois a gente tem aí o quarto módulo, que vai acontecer no dia 22, tá? Que é os projetos, né? O curso de projetos, o protagonismo infantil. Que essa metodologia pode ser usada não só lá na educação infantil, né? Às vezes a gente acha que trabalhar com projeto é somente na educação infantil. Não! Trabalhar com projeto é importantíssimo, da educação infantil até o ensino médio, né? É muito importante. É a partir dos projetos que a gente vai trazer essa metodologia ativa com os alunos. Vai trazer o aluno para o centro da aprendizagem. E como prepará-los, né? Como trabalhar, envolver os conteúdos que estão lá na BNCC, que estão lá na grade curricular das escolas, nos projetos. As crianças ficam muito mais envolvidas quando estão trabalhando com um projeto, né? Então, nesse curso também vou trazer aí também, sempre ligado à teoria e à prática, tá? Sempre os dois da mesma forma. E depois, o último curso da maratona, nós temos aí funções executivas, tá? Funções executivas que são tão importantes aí a gente trabalhar com essas habilidades aí com as crianças desde lá da educação infantil, tá? Vou trazer também nesse curso muitos jogos, porque a gente pode trabalhar com as funções executivas a partir dos jogos para facilitar a aprendizagem da criança na sala de aula, tá? Então, mais aí recursos para vocês. A Bárbara ali, sempre tive vontade de criar um projeto com os alunos. Seria possível nesse ensino remoto e híbrido? Com certeza, gente, com certeza. O ano passado, eu tive uma turma de pré-2 também, e a gente fez, assim, 3 projetos durante o ano na aula remota, na aula virtual, que foram maravilhosos. E eu vi claramente resultados nas crianças. Eu vi resultados neles. E eu vou trazer exemplos desses projetos também aí nesse curso. Então, assim, é possível sim, é possível muito trabalhar, tanto no ensino híbrido quanto no remoto, trabalhar os projetos com as crianças, tá? Fê, dá mais detalhes sobre o curso do dia 25. Tá, no curso do dia 25, tá? É o curso de recursos e técnicas para o ensino remoto e híbrido, né? E aí, nesse curso, eu trago a técnica RAPEB, né? Essa técnica, né, a partir dos estudos aí que eu fiz e das leituras, essa técnica fui eu que desenvolvi ela, tá? Mas ela veio a partir de estudos, de leituras aí que eu fiz, estudando a BNCC, né, estudando aí outras teorias, e a partir também de uma outra técnica que eu tive acesso também, que era a técnica RADOB,
né? E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho dessa técnica Hadoop e fundamentar também essa técnica Rapeb, que é uma técnica de planejamento, onde a gente vai trabalhar aí a história. Na verdade, é um planejamento sistematizado, né? O que significa Rapeb? É H de história, A de artes, P de pesquisa, E de experiência e B de brincar. Tudo que a criança precisa desenvolver aí na sala de aula, né? A criança precisa ter as histórias, a criança precisa se expressar, ter a experiência, né? Trabalhar com as artes de diversas formas, diversas linguagens. A criança precisa pesquisar, a pesquisa precisa estar presente no conteúdo, no planejamento dos professores em sala de aula, né? Precisa estar presente desde a educação infantil. Gente, as crianças, os bebês, eles já nascem pesquisando. A pesquisa não é um bicho de 7 cabeças, né? E a gente já desenvolve isso com as crianças desde quando eles nascem, porque eles já nascem pesquisando. A criança, quando ela tá lá engatinhando e tá procurando os brinquedos e ela vê que aquele brinquedo tá lá escondido embaixo de um pano e ela tá com aquela ansiedade de ver o que tem lá embaixo e ela pega e não vem e puxa, a criança já tá fazendo uma pesquisa ali, né? Ela tá pesquisando o espaço, ela tá pesquisando aquele objeto, ela tá tentando ver o que tem ali embaixo. Isso já é uma forma de pesquisa também, né? E essa pesquisa a gente precisa trabalhar com as crianças desde lá da educação infantil. E o brincar que é fundamental. E não é porque a criança vai para o ensino fundamental, vai para o primeiro ano, que a criança não vai brincar mais. A criança é criança até os 12 anos de idade. Não é até os 5 anos. Né? E a criança vai continuar desenvolvendo, e é brincando que a criança vai desenvolver aí mais aprendizagens, mais habilidade e vai se mostrar aí as suas potencialidades também. Qual a data do curso dos projetos? É no dia 22, tá? Vai ser nessa segunda, na outra segunda-feira, tá? Deixa eu ver aqui que eu acho que teve perguntas que eu acabei passando. A Bárbara comentou aqui mesmo, a BNCC não está sendo o foco de muitos professores. Aí é complicado, né, gente? Técnica Rapeb, isso mesmo, gente. Não sei se me fiz entender aqui para vocês, mas a técnica é a partir disso aí que eu vou trabalhar aí nesse curso, tá? Do dia 25. E aí eu vou trazer para vocês também nesse curso as metodologias ativas, tá? Como que a gente vai planejar aí um trabalho, vai fazer um planejamento híbrido, né? Ou remoto também, usando as metodologias ativas, né? Rotação por estações, sala de aula invertida, projetos, tá? Então, vou trazer aí exemplos práticos de planejamentos nessas metodologias e com a técnica Rapeb também, tá? Então tem muitas ideias aí para vocês, tá? Boa noite, Tati. Tudo bem? E no dia... Bom, e também tem o curso, no dia 30 tem o curso de matemática, tá, gente? As histórias e a matemática, uma mistura que dá certo, né? E dá muito certo. Tá? Dá muito certo. Tem muitas ideias aí que a gente pode trabalhar com a matemática, a construção do número, né? A construção aí, as formas, a noção lógica, trabalhar a partir das histórias com as crianças, tá? E assim a gente vai... e nesse curso de matemática eu vou trazer muitos jogos aí para vocês, jogos, ideias aí também de como fazer, de como trabalhar com a matemática desde lá da educação infantil até o 5º ano, tá? Então tem vários jogos aí que eu vou trazer, tudo muito simples, tudo muito simples. Certo, meus amores? Mais alguma pergunta?
Então, gente, eu vou encerrando por aqui, tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sei que muita gente não conseguiu acessar hoje, né? Hoje teve várias pessoas que me enviaram mensagem perguntando se ia ficar gravado, porque não ia conseguir assistir agora. Vai ficar gravado, então quem não pôde entrar agora vai conseguir assistir depois, tá bom? E quem tiver interesse aí nos cursos, nas oficinas, me chama no direct, tá? Me chama aí que a gente faz, eu envio meu WhatsApp para vocês e a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravada essa live aqui, certo? Isso. Desejo para vocês aí um ótimo final de semana, tá? Tudo de bom, muita saúde, se cuidem, por favor, tá? Se cuidem, cuidem dos familiares de vocês, tá? Que eu sei que não tá fácil, né? Tem pessoas aí que estão sofrendo bastante, né? Estão sobrecarregadas, mas a gente tem que ser forte aí para suportar tudo isso. Certo, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e fiquem com Deus. Até mais!